Olá, estudantes! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de matemática do 4º ano da Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Mirta. Eu sou a professora Fernanda. Joia! Vamos assistir agora um vídeo do nosso amigo Léo. Prestem atenção. O que será que o Léo está nos mostrando? A importância de fazer a higiene das mãos, lavar ou passar álcool. Certo? Vocês já lavaram as mãos aí, pessoal? Muito bem. Agora vamos para a rotina da aula de hoje. Prestem atenção. Primeiro, a separação dos materiais, o registro da data e aula, as atividades, o registro no caderno, desafios e o quiz. Muito bem. Os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje: lápis, borracha, caderno ou folha sulfite para o registro. Separem aí que a gente já volta. Pronto, separaram os materiais? Muito bem. Agora peguem o caderno ou a folha sulfite e escrevam data, colocando a data de hoje e a palavra matemática. E a gente já volta.
Pronto, fizeram o registro? Então a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês lembram que na aula passada a professora Fernanda leu a história Cacoete para vocês? Lembram disso? Hoje a professora Mirta vai tentar relembrar parte das histórias. Eu não vou contar, eu vou só relembrar algumas partes da história, tá bom? Então prestem atenção lá na tela. Cacoete era uma cidade pequena e muito organizada. Tudo organizadinho, as casas, tudo muito organizado. As pessoas também se organizavam de uma maneira diferente. As mulheres vestiam vestidos de bolinhas, sempre da mesma cor, e os homens camisa branca e calça xadrez. Todos eles sempre muito organizados. Tudo era organizado nessa cidade. As coisas quadradas eram guardadas com as coisas quadradas, as coisas redondas com as coisas redondas. Tudo sempre muito organizado. Tinha uma coisa interessante nessa cidade. No dia dos professores, era sempre dado para o professor ou para a professora uma maçã. O Frido lembrou disso e foi lá na quitanda comprar a maçã. Quando chegou lá, pediu uma maçã. E o que aconteceu, vocês não acreditam. Não tinha maçã. E daí Frido ficou pensando, nossa, Cacoete, uma cidade tão organizada, não ter maçã? Sendo que era o presente do professor sempre era maçã, Frido ficou apavorado e pensou, o que eu faço agora? E daí ele lembrou que tinha uma quitanda na cidade ao lado, uma cidade chamada Joanete, mas era longe. Ele andou, passou ponte, subiu montanhas, desceu montanhas, correu de bicho, foi um sufoco, mas conseguiu chegar em Joanete. Quando ele chegou na quitanda, o dono da quitanda disse para ele, você levou sorte, era a última maçã que tinha. Frido nem acreditou na sorte, que foi isso, né? A última maçã. Ele pegou a maçã e foi para casa. Chegou em casa, lavou, limpou a maçã e aquele cheiro de maçã deu uma vontade de comer. Mas ele pensou, imagine que eu vou comer maçã da minha professora? Não vou fazer isso. E o que ele fez? Guardou no fundo da gaveta e deixou lá, esqueceu da maçã. Quando chegou o dia dos professores, ele abriu a gaveta para pegar a maçã. E o que aconteceu, vocês não acreditam. A maçã estava toda estragada, cheia de bichos, enrugada, com um cheiro horroroso. Frido ficou apavorado e pensou, e agora o que eu vou fazer? E daí ele começou a perguntar para os vizinhos aonde é que ele conseguiria outra maçã. E perguntou para todo mundo e ninguém sabia. Até que uma das vizinhas falou, eu acho que a dona Lúrcia tem. A dona Lúrcia mora um pouco distante, mas ela vende maçãs e ela faz tortas, eu acho que lá você vai encontrar. Um tio, o tio Quiledônio, se não me engano era um nome diferente, acho que era Quiledônio. Ensinou para ele como é que ele tinha que fazer, as ruas que ele tinha que passar. E o Frido foi pelo caminho, contando as árvores, contando os bichos, tudo que ele via pelo caminho. Passou a ponte e foi lá para a casa da dona Lúrcia. Quando ele chegou, o tio tinha dito que era um casarão e que tinha um chaminé em cima. Quando ele chegou lá no meio da floresta, ele olhou aquele casarão velho, feio, esquisito. Mas ele pensou, eu acho que é aqui, porque era um casarão e tinha chaminé. Daí ele bateu na porta, chamou e disse, eu quero... E a pessoa de lá de dentro falou assim, quem tá aí? Dele, eu quero uma maçã, morrendo de medo, porque aquela voz era meio esquisita. Mas a pessoa disse para ele, só um pouquinho, a mulher. E demorou. E Frido era muito curioso. Ele foi lá na janela olhar o que estava acontecendo. Quando ele olhou lá dentro, aquela mulher era meio esquisita. Cabelo tudo fora do lugar, tudo despenteado. E ele estava acostumado com tudo tão organizado, tudo arrumadinho. E ele achou uma coisa esquisita, muito esquisita. Porque a mulher pegou uma batata, colocou num forno e tirou uma maçã de lá de dentro. Ele achou aquilo meio estranho, mas, né? Ele precisava da maçã. Ela veio na porta, entregou, ele deu o dinheiro para ela e ele saiu correndo, muito assustado.
porque era meio tudo esquisito. Como assim? Uma batata dentro de um forno e saiu uma maçã? Mas estava tudo certo, porque ele conseguiu o que ele precisava, né? Que era a maçã para dar para a professora. Mas no caminho aconteceu algo muito estranho, inesperado. Veio de novo aquela vontade de comer a maçã. E Frido pensou, falou, mas eu não posso, é a maçã da minha professora, ela vai ficar muito triste. E daí ele pensou, eu vou comer. Porque eu como a maçã, volto lá na casa da dona Lúcia, ela faz outra maçã, né? Porque na verdade ela fez, né? Ela não deu uma maçã, ela fez. Ela transformou uma batata em uma maçã. Ele falou, eu volto lá, ela faz outra maçã, eu pago e tá tudo certo. E ele comeu e se lambuzou, que tava uma delícia a maçã. Ele voltou lá na casa da dona Lúcia, na casa da mulher, bateu palmas, bateu na porta, chamou e nada, ninguém apareceu. Daí ele pensou, eu acho que eu vou entrar na casa dela, porque eu vi como é que ela fez uma batata transformar em maçã. Eu fiquei observando, eu vi o que ela fez no forno. Eu vou lá e vou fazer de novo uma outra maçã para minha professora e deixo o dinheiro na mesa. Quando ele entrou, ele procurou e ele não achou nenhuma batata. Mas daí ele começou a olhar, tinha um monte de objetos diferentes pela casa. Ele viu uma cereja. Ele pensou, acho que vai dar certo. Colocou a cereja dentro do forno, fez todo o procedimento como ele tinha visto que a mulher tinha feito, né? Que ele ficou olhando pela janela. Saiu, depois de alguns minutos, acho que se não me engano eram 7 minutos. Saiu uma maçã. Só que saiu uma maçã pequena, do tamanho de uma cereja. E ele queria uma maçã grande. Daí ele começou a olhar os objetos e pensou, vou ter que tentar fazer outra maçã. Daí ele pegou um bicho de pelúcia. Colocou o bicho de pelúcia, saiu o quê? Uma maçã peluda. Não tinha como ele dar uma maçã peluda para a professora. Daí pegou outro objeto, uma banana. O que aconteceu? Depois dos 7 minutos que ele ligou o forno, quando ele tirou, era uma maçã embananada. Também não deu certo. Ele enxergou um sapato. Ele falou, acho que agora vai dar certo. Pegou o sapato, colocou dentro do forno, esperou o tempo e aquilo estava dando nervoso já, né? E ele foi e fez. O que aconteceu quando saiu? Saiu uma maçã, só que saiu uma maçã com chulé, porque ele tinha posto um sapato lá dentro. E ele foi tentando muitas coisas, só que nesse tempo que ele estava fazendo todas essas tentativas, ele estava ficando nervoso. E daí ele olhou aquela casa toda bagunçada, daí ele pensou, demora 7 minutos cada objeto. Eu vou colocando os objetos, né? E eu vou arrumando a casa. E enquanto ele foi colocando os objetos, ele foi arrumando, organizando toda a casa da mulher, deixando tudo arrumadinho. Porque afinal de contas, ele era de Cacoete e lá era tudo muito organizado. E ele tentou muitas coisas, se não me engano foram 24 tentativas. De repente ele achou uma caixinha meio engraçada. E daí ele pensou, vamos ver o que tem dentro. Quando ele abriu aquela caixinha, era um nariz de palhaço. Daí ele falou, acho que agora vai dar certo, né? Tem o tamanho mais ou menos de uma maçã. E não é que deu certo? Deu certinho. Saiu uma maçã linda, redonda, tudo bonitinho. E daí ele fez o quê? Pegou a maçã que tinha dado certo, né? Do nariz do palhaço que se transformou numa maçã. E deixou o dinheiro em cima da mesa e, todo feliz, pensou em ir embora. Olha só como ficou a casa dela, toda arrumadinha. Ele deixou tudo muito organizado. Ele saiu todo feliz, né? Pegou o caminho de volta, passando pela floresta, correndo de volta, porque ele já estava quase que atrasado para chegar na escola, né? Era o dia do professor e ele tinha que levar maçã. E ele foi feliz, contente com aquela maçã bonita no caminho da floresta. Só que ele não percebeu que ele estava sendo observado. Vocês estão vendo lá na tela que tem alguém escondido ali em cima? Quando ele olhou e enxergou, adivinha só quem era? Era a mulher lá da casa. E a mulher olhou para ele e disse, menino atrevido, você bagunçou toda a minha casa. Quem falou que era para você bagunçar aquele jeito, tudo que você fez? E Frido olhou assustado para ela, porque na verdade, na cabecinha dele, ele não tinha bagunçado, né? Ele tinha deixado tudo muito arrumado. E ele olhou para ela e falou, mas dona Lúcia, eu arrumei toda a sua casa, por que a senhora tá brava? E ela disse para ele, dona Lúcia? Que dona Lúcia, menino? Eu sou a Núrcia, bruxa Núrcia, eu não sou Lúcia nenhuma. Frido, coitadinho, ficou apavorado na hora, porque
que ele pensou, era uma bruxa mesmo. E daí ele se deu conta que acho que ele lembrou do caminho que ele fez. E eu acho que aconteceu o quê? Vocês conseguem pensar já o que aconteceu? Ele errou o caminho. Ele foi parar lá na casa da bruxa e não na casa da dona Lúcia. E ela ficou brava com ele e ela pegou e fez um monte de feitiços para ele. Jogou um monte de raios nele e com esses raios aconteceu, sabe o quê? Coitado do Frido, ficou todo bagunçado. Olhem só lá na tela como é que ele ficou. Quando ele percebeu que ele estava todo bagunçado, ele ficou apavorado, porque ele era muito organizado e ele morava numa cidade organizada. E ele pensou, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou chegar assim, desse jeito lá na minha cidade? E daí ele pensou, não adianta eu brigar com a bruxa. Eu vou usar uma estratégia diferente. Ele olhou para ela e falou. E quando ele falou, a voz saiu pelo sapato. Ele disse, dona bruxa, é muito fácil bagunçar, como a senhora fez comigo, me bagunçou tudo. Eu quero ver a senhora me organizar. E claro, a bruxa na hora se sentiu desafiada. Como assim o menino falando isso para ela? Ela mais que rapidamente fez soltou um monte de raios, um monte de feitiços lá no Frido e deixou ele arrumadinho, né? Só uma coisa que ficou diferente, ele ficou com os cabelos todos arrepiados, acho que foram dos raios, né? Quando o Frido percebeu que ele estava em ordem, que só o cabelo que estava um pouco diferente, ele ficou com muita raiva de tudo aquilo, pegou a maçã e jogou na bruxa. Quando ele jogou a maçã na bruxa, acertou exatamente no nariz dela. E vocês sabem o que aconteceu? A bruxa se transformou numa palhaça. Uma palhaça bruxa. Ficou toda diferente também, né? Ela achou aquilo muito esquisito e como ela virou uma palhaça bruxa, ela começou a soltar raios no Frido e pelo caminho, correndo atrás do Frido. Só que como ela virou uma palhaça bruxa, né, uma bruxa palhaça, todos os feitiços dela fazia tudo diferente, né? Ficava tudo muito engraçado. Então ela chegou correndo atrás do Frido, ainda tentando pegá-lo. Quando ela chegou naquela cidade tudo organizadinha, ela falou, essa cidade, acho que ela pensou, né, tudo muito organizado. Ela começou a soltar raios e modificar toda a cidade e foi mudando tudo. O Frido correu para a escola. Quando ele chegou na escola, tudo estava muito diferente. A professora de cabelo arrepiado, tinha um menino de cabelo verde, tinha um menino que estava com a cueca por cima da calça, pensem só. A sala estava toda diferente. Frido contou para a professora o que tinha acontecido, pensando que ia levar uma super bronca. Mas a professora entendeu o que tinha acontecido, abraçou o Frido e ficou feliz que ele estava lá. A partir daquele momento, a cidade Cacoete ficou tudo muito diferente. Já não era mais organizada daquele jeito, né? Porque a bruxa, a palhaça, tinha feito um monte de feitiços na cidade. As pessoas se vestiam do jeito que queriam, ficavam todas elas vestiam qualquer roupa, não precisavam mais se vestir daquela maneira, as mulheres organizadas, os homens também. Cada um vestia a roupa que queria. O Frido ficou muito feliz, porque a bicicleta dele se transformou numa bicicleta com 4 rodas. Então a cidade ficou tudo diferente. Todos tiveram que estudar e entender aquela desorganização na cidade, porque eles estavam acostumados com tudo organizadinho. E a bruxa Núrcia? O que será que aconteceu com a bruxa Núrcia? A bruxa Núrcia dizem que ela continua morando lá na floresta, mas que ela faz agora uns feitiços, né, com aqueles raios, mas os feitiços dela ficam todos engraçados, porque ela agora é uma palhaça. E o que será que aconteceu com a dona Lúcia? Dizem na cidade que é a única pessoa que continua fazendo tudo igualzinho. Ela continua vendendo maçãs, fazendo aquelas tortas deliciosas. A única recomendação que a gente tem é que se alguém quiser comprar uma maçã ou uma torta da dona Lúcia, tem que tomar muito cuidado para não errar o caminho e ir parar na casa da bruxa. Então é isso, a professora Mitra tentou relembrar um pouquinho da história. Vamos agora para as atividades? Então prestem atenção lá na tela. Nós temos aqui a imagem de algumas casas.
Eu acho que não são as casas lá de Cacoete antiga, né? Porque elas são diferentes, né? Não são tão organizadas como eram as casas lá de Cacoete. Eu quero que vocês contem essas casas. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. Vamos lá? Contaram? Então prestem atenção lá na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Muito bem. Vamos para a próxima atividade? Prestem atenção lá na tela. Nós temos a imagem de algumas maçãs. Eu quero que vocês contem quantas maçãs nós temos na imagem e eu já volto. E aí, descobriram quantas maçãs tem na imagem? Vamos contar então? Prestem atenção. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 maçãs. Muito bem. Agora peguem o caderno ou a folha de registro e anotem lá a palavra quantidade, desenhem 7 maçãs, coloquem o número 7 que a gente já volta.
pessoal? Registraram então as 7 maçãs? Muito bem. Então agora nós vamos para os desafios. Qual será o primeiro desafio do dia? Então vocês vão ter que levar o Frido até a casa da dona Núrcia, a casa da bruxa, seguindo os números de 1 a 9. Vou dar um tempinho para vocês resolverem aí. Pronto, conseguiram descobrir o caminho para levar o Frido até a casa da bruxa Núrcia? Vamos ver lá na tela? Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse era o caminho do Frido. Muito bem. E agora, gente, um outro desafio. Vou dar um tempinho para vocês observarem as imagens da tela. Nós temos ali o Frido, a casa da bruxa, a maçã e a bruxa. Vou dar um tempinho para vocês observarem aí, memorizarem essas imagens.
Pronto? Olharam bem a imagem? Muito bem. Então vamos para o desafio. Onde está? Agora eu cobri todas as imagens ali com cartelas na cor azul, amarelo, vermelho e verde. Agora eu pergunto para vocês. Onde está o Frido? Em qual daquelas cartelas ele está escondido? O que vocês acham? Ele está na cartela azul, isso mesmo. E agora, a bruxa? Em qual cartela que ela está? Será que ela está na cartela amarela? Vamos ver? Não, na cartela amarela está a casa da bruxa. Vamos voltar. Pergunto de novo para vocês. Onde está a bruxa Núrcia? Ela está no verde. Muito bem. E a casa? Agora ficou fácil. A gente descobriu agora há pouco onde estava a casa. Na cartela amarela. E a maçã, que é o último que está ali, então, na cartela vermelha. Isso mesmo. Agora a gente vai para aquela parte da aula que é bem rapidinho, ok? Eu pergunto e vocês respondem aí. Prestem atenção lá naquele pote. Ele está cheio ou está vazio? O que vocês acham? Vamos ouvir a resposta? Cheio! O pote está cheio, isso mesmo. E agora, lá na casa, o pássaro está em cima ou embaixo da casa? O que vocês acham? Vamos ouvir a resposta? Em cima! Em cima da casa, ele está lá no telhado da casa. Muito bem. E agora, a árvore com o pássaro. Aqui tem o pássaro lá. Ela é mais alta ou mais baixa? O que vocês acham? Alta! A árvore com o pássaro é mais alta que a outra árvore, não é mesmo? Muito bem. Acertaram tudo? Joia! Então agora vamos para a rotina. Será que a gente cumpriu com a rotina de hoje? Será que a gente fez tudo o que a gente combinou? Vamos ouvir lá? Materiais. Separamos os materiais? Separamos sim. Registro da data e aula. Vocês fizeram um registro no caderno. Fizeram algumas atividades. A professora Mirta contou a história. Depois vocês fizeram atividades. Fizeram um registro no caderno. Registraram as maçãs. Colocaram o número 7. Lembram? Também fizemos alguns desafios. E terminamos com o quiz. Muito bem. Então agora vamos ouvir não, né? Vamos ver um recadinho da nossa amiga Lia. Será que a Lia está lembrando para nós? Para usar a máscara. Então lembre sempre de usar a máscara quando for sair de casa, ok, pessoal? E nós vamos terminando a aula por aqui. Até a próxima aula, gente. Tchau, pessoal!